Como a vida funciona? Essa é a resposta que todo ser humano anseia, não é? Porque todos nós estamos vivendo e queremos viver uma vida que realmente funcione. O apóstolo Paulo diz aos Coríntios, assim, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou, da parte de Deus, sabedoria para nós, e justiça, e santidade, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. 1 Coríntios 1, 30 e 31. Quando nós falamos em se gloriar, não é? Quando falamos em glória, e olhamos, tentamos achar o exemplo em um homem, pensamos logo em Salomão. Mesmo Jesus, quando foi falar sobre a glória humana, menciona Salomão, e ele diz assim, quando está falando sobre ansiedade, diz que os lírios do campo são vestidos, entre aspas, por Deus, né? Ele diz, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles, em Mateus 6, 29. Então nós criamos essa série chamada Insights para termos uma visão panorâmica de livros da Bíblia e vários textos da Bíblia e doutrinas bíblicas que são estudadas por nós pedaço por pedaço, bem lentamente, não é? Mas muitas vezes é bom subirmos num avião e termos uma visão panorâmica sobre o todo, de uma doutrina, de livros bíblicos. Então a gente quer pegar pedaços de livros bíblicos e dar uma visão panorâmica e geral deles, insights a respeito deles e das doutrinas, nos dando essa visão panorâmica. A Bíblia diz assim em Provérbios 8, 1, a sabedoria não clama, não levanta a voz o discernimento. E no verso 35 diz, aqueles que me encontram, encontram a vida e recebem a graça do Senhor. Então nós precisamos disso, não é? Sabedoria para viver de uma maneira que Deus seja glorificado e nós o desfrutemos para sempre, ou seja, Ele recebe a glória e nós recebemos a alegria infinita de desfrutá-lo. Poucas pessoas podem pilotar um jato F-35. O F-35 é um avião incrível, é um caça incrível. Ele chega a incrível velocidade de 1931 quilômetros por hora. A pessoa é obrigado a suportar força G no limite humano, e o armamento a bordo de um caça desse é suficiente para destruir uma pequena cidade. E ele, por exemplo, para a Força Aérea Americana, é adaptado para carregar armas nucleares. Então ele realmente pode destruir uma cidade, um único caça F-35. E os aspirantes a pilotos do F-35 precisam passar por uma exaustiva série de testes. Testes físicos, testes intelectuais e psicológicos, até mesmo para entrar na escola de voo. E mesmo depois que você passou por todos esses testes e entrou na escola de voo para poder ser um piloto de um F-35, somente os melhores graduados são confiáveis para pilotar um jato tão potente quanto o F-35, tão veloz e com uma capacidade tão grande de destruição. Então, os comandantes da Força Aérea sabem que apenas um tolo tentaria pilotar um F-35 sem um treinamento adequado. Salomão, andando milhares de anos para trás, Salomão compreendeu esse princípio quando visitou o tabernáculo no Monte Gibeão, em 970 a.C. Ele sacrificou 1000 ofertas queimadas, 1000 cordeiros, bois, porque ele sabia que ele precisava desesperadamente da atenção de Deus, não é? E ele mostra isso nessa quantidade enorme
de sacrifícios. E o Senhor respondeu, aparecendo a ele naquela noite com uma oferta incrível. A oferta de Deus para Salomão foi: peça tudo o que você quiser e eu lhe darei. E Salomão não hesitou. Se pilotar um F-35 é tão difícil, pilotar a vida é ainda muito mais difícil, não é? Não importava para Salomão que seu pai Davi lhe tivesse assegurado, quando o nomeou rei de Israel, que ele era um homem de sabedoria. Davi disse: você é um homem de sabedoria. Salomão sabia que não poderia conduzir sua vida sozinho. E ele diz: eu sou apenas uma criança e não sei cumprir as minhas funções. Esse é o seu argumento. Portanto, dê ao seu servo um coração sábio. E Salomão viveu uma vida que tinha mostrado como é fácil pilotar a vida de uma maneira totalmente destrutiva e que não glorifica a Deus. Salomão tinha visto os destroços fumegantes causados pelo caso adúltero do seu pai com a sua mãe, já que ele era filho de Betsabá, e ele tinha visto 3 dos seus irmãos mais velhos destruindo suas próprias vidas também, ignorando os gritos de Deus da torre de controle, dizendo que pilotar a vida daquela forma acabaria em desastre, como qualquer tolo que fosse colocado na cabine de um F-35. Aminon, por exemplo, irmão de Salomão, copiou o pecado sexual do seu pai e acabou levando uma tragédia para a sua vida e acabou sendo morto pelo seu irmão, que quis fazer algo a respeito da honra da sua irmã, que foi desonrada pelo irmão. Absalão, por exemplo, perseguiu a fama e acabou sendo morto ao tentar matar o seu pai num golpe. E Adonias desejou o poder e acabou morto também. Todos os 3 estavam mortos. E o novo rei Salomão, ainda jovem, estava determinado a não voar sozinho mais. Ele viu como voar sozinho é trágico. Então ele pediu: dê ao seu servo um coração que ouça. É isso que está literalmente no hebraico ao pedir sabedoria. Dê ao seu servo um coração que te ouça. Ele pediu para se matricular na escola de voo de Deus, porque ele viu em primeira mão na sua própria família que a vida só funciona à maneira de Deus. E o Senhor se agradou com a resposta de Salomão, a oferta dele, de que ele podia pedir o que quisesse. Oferecida a carta branca, ele não pediu mulheres, ou fama, ou riqueza, mas pediu por sabedoria, um coração que ouvisse Deus para lidar com a trajetória de sua vida melhor do que seu pai e seus irmãos. E então Deus respondeu: eu farei o que você pediu. Essa foi a promessa de Deus para ele. Eu lhe darei um coração sábio e criterioso, para que nunca tenha existido ninguém como você, nem jamais venha a existir. Em 1 Reis 4, 29 a 34. Então, o texto nos diz que Deus lhe deu tanta sabedoria que ele superou os melhores mestres do mundo e recebeu visitas de todas as nações que compartilharam o saber de Salomão, que chegou até eles e tinham uma paixão por descobrir como viver a vida de maneira sábia, ou seja, como viver a vida da maneira de Deus. A Bíblia também nos diz que Salomão escreveu 3.000 provérbios e mais de 1.000 canções para preservar sua sabedoria para qualquer pessoa
humilde o suficiente em qualquer época para pedir a Deus a mesma coisa, sabe? Para pedir a Deus para também se matricular na sua escola de aviação para pilotar a vida, que é muito mais complexa do que pilotar um F-35. Então, embora alguns estudiosos modernos tenham questionado se Salomão realmente escreveu os 3 livros do Novo Testamento que conhecemos como Provérbios, Eclesiastes e Cantares, o texto dos 3 livros parece apoiar os quase 3.000 anos de consenso entre judeus e cristãos que Salomão escreveu o livro. Por exemplo, Provérbios 1:1 descreve o livro como os Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Cantares 1:1 explica que é o cântico dos cânticos de Salomão, que é uma forma hebraica de dizer o melhor cântico de Salomão. E Eclesiastes 1:1 e depois no verso 2 descreve o autor como o mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém, rei sobre Israel em Jerusalém, que é algo que não se encaixa em mais ninguém a não ser em Salomão, uma vez que todos os reis subsequentes da linhagem de Davi reinaram em Jerusalém, mas só governaram Judá e não Israel. Só Salomão governou em Jerusalém, todo Israel depois de Davi. Então, devemos, portanto, ver esses livros como uma descrição das lições que Salomão aprendeu com os altos e baixos da trajetória de voo da sua vida. Devemos tratá-los como um aviso de que precisamos da completa direção de Deus para viver a vida da maneira de Deus, para pilotarmos a vida, de uma maneira que não acaba em destroços fumegantes. Então, Salomão reinou por 40 anos, de 970 a 930 a.C. E durante a primeira metade do seu reinado, ele teve um enorme sucesso em viver a vida à maneira de Deus. Em 1 Reis 10, verso 23, é celebrado o fato de que o rei Salomão era o maior em riquezas e sabedoria do que todos os outros reis da terra. O mundo inteiro buscou uma audiência com Salomão para ouvir a sabedoria que Deus colocou em seu coração. Você vê, não só em sua mente, mas em seu coração. Não contente em compartilhar então sua sabedoria com os visitantes da sua própria geração, ele inventou uma maneira de colocar as gerações seguintes de crentes na escola de voo de Deus também, para pilotar a vida. E ele começou a compilar o livro que conhecemos como Provérbios, começando com a lição 1 em Provérbios de 1 a 9, que é uma chamada para aprender o caminho do Senhor. Ele criou a lição 2, escolhendo 375 dos seus 3.000 provérbios para formar a maior parte dos provérbios, que vai do capítulo 10 ao 31, e explicitar em detalhes o que significa viver a maneira de Deus. Se essa segunda parte, se essa lição mais longa parece saltar de um tema para outro rapidamente, como pouco sentido de agrupamento temático, é deliberada, não é? Porque a vida é algo deliberado, porque a vida é muito mais complicada do que pilotar um F-35 a 2.000 km por hora, e há mudanças de direção tão rápidas, força G, não é? Forças G mais poderosas do que realmente um piloto de F-35 suporta. Então, a vida desafia nossas tentativas de compartimentar os seus desafios. Ela coloca eles simultaneamente, vindo de várias direções. Então, visto que o amor é talvez o aspecto mais complicado de todos,
Salomão nos deu o Cântico dos Cânticos como a lição 3, para nos ensinar como amar o caminho de Deus, como ver Jesus como o amado da nossa alma e como desfrutá-lo e gozá-lo para sempre. Mas, infelizmente, na segunda metade do seu reinado, Salomão falhou miseravelmente em praticar o que ele pregava. Eu diria que o aluno estrela da escola de voo de Deus, que provou aos 20, dos 20 aos 30 anos, que a vida funcionava à maneira de Deus, tentou de repente começar a voar sozinho e arruinou sua vida ainda mais seriamente do que seu pai Davi havia feito. Então Salomão mergulhou de seus 40 aos 50 anos na miséria e desespero que ele descreve no livro de Eclesiastes, e que serve como lição 4, não é, a gente diria, e como um aviso de que precisamos seguir o caminho de Deus. Precisamos ter a vida centrada na sabedoria de Deus, que é Jesus Cristo. Eclesiastes registra sua descoberta de que a vida não faz sentido sem Deus no centro. Ela é pura vaidade. Se você tira Deus e vive só debaixo do sol, como se Deus não estivesse governando, a sua vida é fútil e sem sentido. A vida não faz sentido sem Deus no centro dela. Então ele descreve seu caminho de volta para casa, para um novo compromisso de sua vida com o Senhor e para o fato de que a vida só funciona do jeito de Deus, centrada em Cristo, que é o sentido da vida. Tudo é dele, por ele e para ele. Todas as coisas encontram em Jesus o seu alfa e seu ômega. Então, vamos nos matricular juntos na escola de voo de Deus e ir direto ao cerne desses livros do Antigo Testamento que foram escritos por Salomão em vários insights. Essa série Insights também vai falar sobre outros livros, não é? E doutrinas. Vamos fazer isso com esse, então, e com outros livros. Ter uma visão panorâmica deles, como falamos no início. Vamos permitir que, por exemplo, quando estivermos falando dos livros de Salomão, que o escritor mais sábio do Antigo Testamento nos diga como podemos aprender a maneira de Deus, viver a maneira de Deus e amar a maneira de Deus, assim como ele aprendeu. Vamos prestar atenção a seus avisos para não nos desviarmos da trajetória de voo de Deus, como ele fez, como Salomão fez, mas para nos mantermos no caminho de Deus, até chegarmos às luzes de pouso, né, as luzes da pista de pouso no final da jornada da nossa vida e sermos perfeitamente a imagem de Cristo, como fomos predestinados a ser, se é que Deus nos amou na eternidade e nos elegeu nele e nos chamou no tempo. Então vai estar nos dirigindo através do seu Espírito, depois de nos justificar e agora santificar até a glorificação, que será quando nós vamos ver, mesmo passando pela escuridão da morte, não é? Vamos ver as luzes de pouso da pista e vamos pousar adequadamente, sendo guiados por Deus do início ao fim da jornada. Vamos pedir ao Deus que apareceu a Salomão no tabernáculo para nos dar sabedoria também. Vamos pedir a Ele que nos ensine como viver a vida plenamente no mundo que Ele criou, não é? Vamos nos render à antiga conclusão de Salomão de que a vida só funciona da maneira de Deus. E a maneira e sabedoria de Deus é Cristo, não é? Como nós começamos com
essa afirmação do apóstolo Paulo: é, porém, por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. É o que nós queremos fazer. Até a próxima. Amém, queridos. Amém.